28 de novembro de 2020, 14ª entrevista da campanha Criança Não é Brinquedo. Hoje estaremos com a psicóloga Ana Paula Zanelli, que vai falar sobre os pais e a educação sexual dos filhos. Boa noite. É a Ana, já mandou o convite. Aceitando. Está entrando aqui. Oi, Ana, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Bem, e você, querida? Tudo ótimo. Estão me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Estou te vendo e te ouvindo bem. Você também a mim? Sim, também. Em primeiro lugar, Ana, muito obrigada por você ter aceito o convite. Me deixou muito feliz Ah, pelo que eu, imagina. pelo que eu gosto de você, pelo que eu te admiro como profissional e pelo que eu sei que você vai contribuir. Muito obrigada. A recíproca é verdadeira, Márcia. Eu Então, que agradeço a participação. hoje nós estamos completando a 14ª entrevista, não falhamos nem um sábado, sobre criança não é brinquedo, que eu digo sempre, olhem para baixo, porque tem gente pequena pedindo socorro. A gente tem que descruzar os braços, a gente tem que fazer alguma coisa, e eu estou percebendo, Ana, com essas entrevistas, muita gente depois, mais de 200 pessoas depois assistem às lives. Então, a gente não abre para pergunta, porque o tempo me passa muito rápido, 50 minutos eles cortam, então a gente não abre para perguntas, mas depois você fica à vontade para entrar, responder, porque mais de 200 pessoas têm assistido às lives depois. Então, eu fico Uhum. muito feliz porque é informação chegando, é orientação chegando. E eu acredito que a mudança começa com a mudança de tudo isso. Não adianta cobrar de governo, cobrar novas políticas, novas leis, se não mudar o comportamento da sociedade em relação à educação sexual. Né? Sim, Então, concordo. é muito importante e assim, estou muito feliz que são 14 semanas consecutivas que a gente está aqui firme e forte. Uhum. Né? Então, Inclusive, eu também quero te parabenizar pelo seu trabalho, né? Você sempre encabeça, né, esse tipo de campanha, está sempre trabalhando em prol da melhor informação para as pessoas, né? Então, eu quero te parabenizar também. Muito bacana você ter escolhido esse tema, extremamente pertinente. Obrigado, Ana. Vamos começar? Vamos começar, Vamos. mesmo com o pessoal ainda não estamos chegando, porque depois o pessoal assiste na live, né? Então, boa noite Certo. a todos. Eu vou começar apresentando um breve currículo da Ana. E já vou entrar nas perguntas, e como sempre vocês já estão acostumados, depois vocês podem deixarem as perguntas que a Ana responde. Ana Paula Zanelli, formada em Psicologia Clínica, pós-graduação em Psicopedagogia pela Universidade Metodista de São Paulo e Neuropsicologia pela Fundação de Santo André. Iniciou sua carreira profissional como professora de Educação Infantil do Ensino Fundamental 1. Como psicóloga, em 20 anos, atende crianças, adolescentes e adultos com o propósito de auxiliá-los e buscar repertório e habilidades para lidar com os desafios e dificuldades. Espero que eu me perdi aqui no meu roteiro. De âmbito emocional, com qualidade e assertividade. Em 2009, surgiu a oportunidade de iniciar um trabalho com a equipe interdisciplinar da Fundação do ABC. O contato com excelentes profissionais e agregando grandes experiências. Foi onde nasceu o desejo de aprofundamento nos aspectos psíquicos e cognitivos e a necessidade da especialização em neuropsicologia. Faz palestras em escolas para profissionais de ensino e alunos, momentos em que compartilha saber e adquire mais conhecimento. Essa é a Ana Paula e nós já vamos começar. Ana, Eu- educação sexual
significa dar aula sobre sexo para os filhos. Ah, gente, Ana Paula é educadora, psicóloga, neuropsicóloga e mãe. Então, aproveito que vai ser muito boa essa entrevista. Ah, obrigada. Educação sexual significa dar aula sobre sexo para os filhos? Então, não somente, né? A gente pode, lógico, eu vou chegar lá mais para frente, vou falar um pouquinho sobre uma aulinha sobre sexo que a gente pode falar com os filhos. Não é exatamente uma aula, né? Uma conversa. Mas não é exatamente só isso, não. Tem muito mais coisa envolvida, é bem mais abrangente. Então, a gente tem que pensar que a educação sexual ela pode ser formal. Então, quando você se prepara, você planeja, você fala de uma forma mais didática, você explica passo a passo como é uma relação sexual, né? Mas isso seria de uma forma mais formal, que eu vou falar mais para frente. Mas a gente tem que pensar que ela se dá no âmbito informal, num contexto muito maior, né? Por exemplo, se a gente pensar que desde pequenininho, né, desde que a criança tem 2 aninhos e ainda está usando fralda, né, até os 3 aninhos, ela está numa fase de ir conhecendo o próprio corpo, né, e observando também o ambiente, o comportamento das pessoas. Então, é já desde aí que se começa a educar sexualmente. Né? Porque vai desde esse princípio, desde quando a criança vai conhecendo as partes do corpo, né? Nomear as partes do corpo, e ela descobre que existem os órgãos sexuais, né? Ela toca, ela vê, e ela começa, inclusive, a perceber a diferença entre meninos e meninas, né? Por volta dos 3 anos. E aí, o jeito que a gente vai lidando com esse assunto, né, a família vai lidando com esse assunto, já vai dando indícios para a criança de como cuidar do próprio corpo e de como esse assunto é tratado. Se é tratado com naturalidade, se é tratado com vergonha, né, se ela é sempre reprimida, né, se as pessoas dão espaço para ela, como que os lidam com a nudez dela, né? Desde toda a vivência na família relacionada ao corpo, à nudez e aos comportamentos de manifestação de afeto, tudo isso já vai começando, a educação sexual já começa aí. Porque a gente tem que pensar, né, Márcia, que o sexo, ele é natural para o ser humano, ele é uma necessidade básica, ele tem que ser encarado como uma atividade normal, natural, desejável, prazerosa, né? E saudável, exatamente. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que, desde sempre, desde o comecinho, ensinando para a criança que o corpo dela tem que ser bem cuidado, que não é feio, né? Que não é feio. Às vezes a gente fala, vai mostrando para a criança que os órgãos genitais têm que estar escondidos, né? É lógico que a gente tem que fazer isso, mas com uma certa naturalidade, e de ir mostrando a diferença entre o público e o privado, né? Que é uma coisa também muito importante. Isso. Então, desde sempre a gente vai mostrando para as crianças questão de comportamento sexual. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Como que os pais manifestam afeto um entre o outro, um com o outro, né? Então, a mãe abraça o pai, beija, né? Como que essa manifestação, né? É natural na frente das crianças, lógico que sem excessos, sem exageros, né? A criança também não deve vivenciar, olhar, né? O ato sexual, nem ouvir, né, o ato sexual do casal, mas ela pode ver manifestação de carinho, de afeto entre os dois. Né, Ana? É necessário que ela veja, que ela presencie
o contato afetivo. Isso, porque o que a gente precisa é associar o sexo ao afeto, né? Justamente para depois, lá na vida adulta, não banalizar, né? Não achar que é, é algo desvinculado do afeto. Até de repente pode ser também com uma certa naturalidade. Você não precisa amar necessariamente ou estar apaixonado para fazer sexo, mas também não banalizar, né? Entender como uma manifestação íntima e de afeto, né? A gente tem que reparar, assim, quando a gente tem que reparar quando a gente toca nesses assuntos, como que a gente se sente, né? Como que fica a nossa expressão facial, né? Porque tudo isso a criança capta, né? Como que, de repente, se você pensar, eu vou dar aqui alguns exemplos, a gente vai educando sexualmente, inclusive quando a gente pega e fala assim, olha, isso é brinquedo de menino, isso é brinquedo de menina, né? Porque aí, às vezes, sem querer, a gente vai mostrando para o menino que tudo bem dele brincar de lutinha e a menina não pode brincar de lutinha. Então, eu já coloco aí um comportamento para o homem um pouco mais agressivo, um pouco mais violento, ele tem o direito de ser mais agressivo, mais violento. A menina não, tem que sentar direitinho, né? Não pode aparecer a calcinha. Tudo bem, isso tudo a gente vai mesmo orientando, mas tem que ser com uma certa delicadeza, a gente tem que tomar cuidado para... Eu vejo nas famílias, né, que desde pequeno o menino, aquela coisa, né, o menino incentivado, olha, ele vai paquerar as menininhas, né? Então, e as meninas, os pais falam assim, você não vai namorar não, porque você só vai namorar com o papai, né? Porque filha minha, imagina, vai para o convento, né? E aí fica-se implícita uma ideia de que para a mulher o sexo é proibido e para o homem é incentivado. A questão da cultura, né? E isso reprime, isso depois na vida adulta, o que acontece? A mulher com mais dificuldade de se sentir à vontade, de lidar melhor com o próprio desejo, né, com a própria sexualidade, e o homem, muitas vezes, também com certas dificuldades de ser mais delicado, né, de deixar de ser agressivo ou atirado, né, de ser mais respeitoso, né? Porque, Ana, de repente, quando você está falando, né, da menina, né, esses cuidados que a gente ensina, do sentar, do se cuidar, o menino também tem que ter esses cuidados. Né? Então, Exatamente. assim, essa diferenciação de que eu costumo dizer assim, não eduque os seus filhos para ser homens ou mulheres, eles já nasceram. Quando o médico te fala um menino ou uma menina, já nasceu um homem ou já nasceu uma mulher. Eduque para ser humano, né? Então, para se comportar como um humano afetivo. Sim. Né? E a questão da sexualidade, que você está trazendo, muito importante, essa questão de como associar a sexualidade ao afeto. Como você disse, lá na frente, é claro, não precisa amar, de repente, para ter uma relação sexual. Mas se você, pelo menos, tiver o afeto e o amor por si, você não vai banalizar o sexo para você. Né? Sim. Eu percebo, Márcia, assim, nos nossos atendimentos clínicos, né? As mulheres dizem muito que têm vergonha, às vezes, de mostrar o próprio corpo, de mostrar desejo sexual, né? Eu acho que a geração que está vindo aí, né? Os adolescentes, talvez, de agora, sejam um pouco só mais beneficiados. Às vezes também parece só que eles são, né? Mas a gente tem que incentivar para que a mulher lide melhor com o próprio desejo, né? E o homem que seja também
uma coisa mais natural, sem precisar ser uma investida agressiva, né? E conhecendo também melhor o seu corpo e o ato, né? Porque muitas vezes o homem, como que a gente aprendeu, né? Se a gente pensar na nossa infância, né? Nem sempre foi dialogado, nem sempre foi conversado, nem explicado nada. Exato. Então a gente aprendeu. Alguns de nós tivemos a sorte, né, de ter alguém, um adulto, a mãe, que explicou, outros não, simplesmente os pais deixam o filho se virar e aprender nos cantos, né, por onde ouve, com os amigos. Hoje nós temos muita informação na internet, mas essas informações às vezes também são excessivas, ou são de forma equivocada, né, associadas a ideias. A gente tem que pensar na concepção que a gente quer passar para a criança. Não é só uma explicação técnica, mas assim, os princípios, os valores associados ao desenvolvimento da sexualidade, né? Que tem que ser sempre feito de forma concedida pelos dois, os dois devem desejar, que é um ato amoroso, que é um ato prazeroso. E a gente falar, assim, com naturalidade sobre isso, né? Sem tabus, sem preconceitos. Hoje a gente tem diferentes formas de família também, né? De repente a gente tem exemplos na família de homossexuais, então, ou na televisão, ou no nosso convívio social, né? E a gente mostrar, olha, porque tem gente que me pergunta, mas e se eles se beijarem na frente do meu filho, né? E se eu falar, e como que eu vou explicar isso, meu Deus, né? Então essa coisa está muito no preconceito do adulto, porque a criança lida com muito mais naturalidade. Se você falar, eles se amam, eles namoram, e pronto, né? E você lidar com naturalidade, a criança também vai aprender a respeitar, a lidar com naturalidade, né? Então, você veja que o assunto da sexualidade, ele é comportamental, ele envolve princípios nossos, tabus, preconceitos. A gente tem que rever tudo isso quando a gente pensa. Eu falo que ter um filho, né, agora que eu tenho 2, eu E um observo... menino e uma menina, né? E é um menino e uma menina, exatamente. Eu tento criá-los, Márcia, da forma mais igualitária possível, né? Eu falo que não tem essa diferença de brinquedo de menino e de menina, eu falo que são brinquedos iguais, o comportamento dos dois tem que ser iguais, né? Os dois têm que ser respeitosos, os dois têm que... não tem essa de que o menino pode algumas coisas e a menina não, e nem vice-versa, né? Os dois têm que colaborar. Então, tudo isso é educação sexual, né? Exatamente. E é isso que é gostoso, né? Limpar essa ideia que a educação sexual é só ensinar a fazer sexo e só falar de sexo. Educação sexual é muito mais além do que isso. Inclusive, é afeto. Uhum. Né? Sim, pode falar. E como os pais podem ser bons educadores sexuais? Eu acho que agora dá para entrar aí. Isso. E, então, como eu estava dizendo, né? Quando a gente tem um filho, a gente acaba revivendo a nossa infância. Quando o filho está na adolescência, a gente acaba revivendo a nossa adolescência. Então, ter filhos é uma oportunidade da gente se rever constantemente, né? Porque a gente é revisitado pela nossa infância, a gente é revisitado pela nossa adolescência, porque você passa por aquelas situações da infância e da adolescência, tudo de novo, junto com eles, né? E aí, eu acho que é legal, a primeira coisa para ser um bom professor é você fazer uma autoavaliação, uma autocrítica e pensar como foi o meu desenvolvimento, a minha educação sexual, o quanto que isso me beneficiou e o quanto que ser desse jeito que foi me prejudicou, né? Será que eu, enquanto mulher, sei viver consigo, né? Não é só saber, né? Mas eu consigo viver a minha sexualidade de uma forma plena, satisfatória, né? Se não, por que não? E como que eu faço para
evitar que minha filha passe pela mesma situação, né? Se eu sou homem, eu acho que também tem que pensar, né? Será que eu sei... Eu consigo falar desse assunto abertamente, ainda mais entre os homens, né? Aí os homens, eles falam de sexo, mas contando vantagens de performances sexuais, mas não falam do que realmente interessa muitas vezes, né? Eles cobram das mulheres que as mulheres tenham desempenhos que manifestem desejo, mas também não sabem muitas vezes como estimular uma mulher adequadamente, né? Então, quer dizer, nas gerações passadas não se conversava suficientemente sobre isso, não havia diálogo aberto, franco, simples, direto, né, sobre essas informações. O homem muitas vezes aprendia sobre sexo vendo filmes, né, e que não correspondem à realidade, que são muito fantasiosos, né? E então eu acho que primeiro é fazer essa autocrítica. A gente tem que rever a gente também tem que se propor a aprender, né? Então, ler sobre o assunto e tal. Tentar ser sempre... abrir espaço na família para se falar sobre isso, nomear as partes do corpo da criança, né? Seu pênis, sua vagina, não ter medo de falar o nome, né, dos órgãos. Então, olha, não ter medo de... A criança, por exemplo, o sexo começa... A gente aprende sobre o nosso corpo com a masturbação, né? Então, a criança pequena, muitas vezes ela toca as partes do corpo, as genitálias, e aí que começa também a gente a lidar com naturalidade, né? Então, às vezes o filho usa a fralda, deixar o filho um pouquinho sem a fralda para que ele conheça, para que eles gostam de tocar, né? Então, aí que começa a masturbação. Então, a gente não ter preconceito, não ficar reprimindo a criança falando tira a mão daí, que coisa feia, né? Isso. Não faça isso, Deus me livre, seu pai vai ver isso, alguma coisa assim, né? E deixar a criança um pouco à vontade, você não se incomodar com aquilo, não achar que a criança está com algum problema por causa que ela está tocando demais ou o pênis ou a Nem que vai vagina. virar um vício, né? Nem de que aquilo vai virar um vício. Então, as pessoas criam muitas fantasias ao redor disso, né? E a gente tem que entender que faz parte do desenvolvimento natural da biologia, né? E assim como ela quer conhecer o pé, né? Ela quer conhecer a orelha, né? A criança está em... Mas o pé e a orelha pode. Mas sabe, Então... eu lembro muito bem, numa aula de educação infantil, né? A professora falando que a mãe está dando banho na criança, no bebezinho, né? Então ela vai conversando com a criança, cabecinha do meu filho, e vai passando, dando banho e conversando com o filho e falando. Quando chega na parte da genitália, ela pula. Ela não fala nada. Ali, né, a criança já sabe que ela vai sentindo com a repetição desse comportamento que aquele local não recebe o mesmo tratamento que recebe o resto do corpo. Né? Então, o que você está falando é muito importante da gente se rever, como a gente fala, como a gente encara o sexo, né? Para poder passar. Isso. Eu tenho depoimento assim de algumas mães que falam, né? Olha, minha filha ela já está vendo algumas cenas assim nesses vídeos do TikTok e eu tenho muita vergonha de falar com ela, né? Então trabalhar em si esse sentimento, né? Por que tem tanta vergonha, né? Porque então ir se soltando também, é uma oportunidade que a vida tá trazendo, né? De você também se melhorar, você promover uma melhora em si, para depois poder ser mais natural com o seu filho, né? E então, eu acho que para ser um bom professor é isso, ir tentando limpar ideias erradas, né? Procurar orientação também com profissionais como nós da psicologia, né? Se isso for uma coisa muito... Eu acho que a gente tem que... Cada família tem que fazer uma
uma boa análise, assim, o silêncio também educa, né? Se nessa família não se fala nada sobre isso, não se manifesta afeto, o pai e a mãe não se tocam, né? E assim, o silêncio também fala, quer dizer, é assunto proibido, né? Se eu se ela percebe na minha expressão facial, se aparece uma cena na novela, né, se os adultos se olham, se fica aquela tensão, né? Se chega alguém numa festa que tem um comportamento um pouco diferente, já ela ouve você às vezes recriminando, comentando com alguém uma recriminação sua, né? Então você tá, às vezes o pai fala, né? Ali, as crianças ali tudo em volta e o pai fala, né? Ah, esse gayzinho, né? Então você tá manifestando, você tá dando exemplo dos princípios que você tem, de como você enxerga a sexualidade das pessoas, né? Então, tudo isso faz parte de você assim, se observar, se policiar. E aí, ensinando a criança, né? E tratando com naturalidade, ela com o corpo, vai ensinando que a gente usa roupa, que a gente não mostra na rua, né, os nossos órgãos genitais, que isso é íntimo, que faz parte de uma intimidade que a gente só fica à vontade em casa, né? Mas de repente pode tomar banho junto, para eles verem que um adulto tem o órgão desenvolvido, e aí se a criança perguntar ou quiser fazer perguntas, responder com naturalidade. São respostas simples, né? Então, mamãe, porque você tem... Nossa, mamãe, você tem peito, né? Então, as mulheres, quando crescem, né, mais ou menos a partir de quando fica com 12, 13 anos, o peito vai crescendo, né? Isso a gente também chama de seios. Os seios servem para amamentar, né? Mas é também bonito, né? É também gostoso, tocar, acariciar, né? Mas você vê, a mamãe usa sutiã, a gente não mostra na rua, né? Então ir conversando assim com naturalidade, sem ficar, né? Ai meu Deus, e agora, né? Respondo ou não respondo? A criança percebe que você ficou tensa. Mas vamos supor que isso aconteça, né? Você pode se corrigir para uma próxima vez. Se você perceber, né, que acontece uma primeira vez com você, você pode se corrigir numa próxima vez. E aí, fora isso, é ir atrás de orientações, assim como tem de tudo hoje na internet, também tem vídeos de orientação de como falar com as crianças, tem material, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tem material para ajudar, né? Mas principalmente prestar atenção nessas coisas, né? De como que você nomeia as partes do corpo da criança, como que você lida com a masturbação da criança, porque ela às vezes a criança também tem interesse em brincar de dar beijinho no outro, no amiguinho, né, no vizinho. E aí como que você lida com isso? Né? Então vem duas crianças e eles dão um selinho. Né? Ou então eles brincam de encostar a língua, né? Ou eles pedem para ver, né? Ai, deixa eu ver seu pipi, né? E aí se isso acontece na sua frente, como que você reage, né? Então, você pode simplesmente só olhar como se eles estivessem pedindo para ver qualquer brinquedo, né? Igual quando tem um brinquedo na mão da criança, o outro não pede para olhar, né? Então, assim, por que fazer disso uma tempestade em copo d'água quando, ai, meu Deus, você não sabe, ele pediu para ver o pipi do outro, né? Eu só estava curioso, queria ver se era igual dele, né? É lógico que a gente tem que ficar atento, né? Vocês falaram sobre isso em várias lives, aí nem vou entrar nesses assuntos. É lógico que a gente tem que ficar atento se a criança está com uma insistência muito grande. Mesmo às vezes, quando está com uma insistência, é até matar a curiosidade. Né? Depois que mata a curiosidade, que vê como e aí para, né? E então ser um bom professor de educação sexual é você ser aberto, é você ser receptivo a novas ideias, é você se rever, é você buscar orientação, é você falar com naturalidade sobre isso, é você não ficar tendo muita vergonha,
reações exageradas, fantasiosas a respeito desse assunto. Eu costumo dizer sempre, né, como você já tocou nesse assunto, que ter filhos, além de ser uma das coisas mais maravilhosas do mundo, é a grande chance deles de nos curarmos, porque os nossos filhos nos curam, né? Eles nos levam a curas de coisas que vivenciamos muito mal no passado e temos chance de rever com eles, né? E essa naturalidade é que é importante. Então, mas para isso é o que você está dizendo. Como eu lido com esse ser, como eu lido com o afeto, né? Porque se você falou, deixa eu ver o seu pipi. Se você faz isso, uma tempestade num copo d'água, você está despertando na criança um outro pensamento, um outro sentimento. Agora, se você faz isso uma coisa natural, acabou a curiosidade ali, Isso, né? exatamente. E uma educação mais formal, Ana, como é que seria? Uhum. Então, uma educação mais formal, eu acho que a gente primeiro tem que pensar Ana, só um que... minutinho, deixa eu só dar um recadinho aqui. Nós não estamos respondendo as perguntas que vocês estão fazendo pelo tempo curto da live, mas depois a gente volta, vai deixar gravadinho e responde as perguntas, tá, pessoal? Desculpa, Ana. Imagina. Então, eu vou exemplificar para vocês, tá? O que poderia ser uma conversa com uma criança de uma forma mais formal sobre o ato sexual, sobre a relação sexual. Principalmente se ela quiser saber de onde vêm os bebês, né? Que normalmente é essa curiosidade da criança, né? Ou eles querem saber o que é transar, porque se ouve muito por aí, né? Ou eles querem saber de onde vêm os bebês, ou eles querem entender, né, como se namora. E primeiro, eu acho que a gente tem que conhecer o nosso filho e ver em que fase do desenvolvimento ele está. Se está fazendo perguntas sobre isso, significa que já viu em algum lugar e que está curioso. Então, é um momento de responder, de falar alguma coisa, né? Então, assim, não existe um momento exatamente certo, mas eu diria que a partir dos 7 anos, o ideal é a gente também já ir comprando um livro, explicando, já ir mostrando, porque é certeza, ainda mais no mundo de hoje, que daqui a pouco, se com 7 anos não perguntou ainda, né, daqui a pouco vai ver em algum lugar, o amiguinho vai comentar e vai aprender de outras formas. Então, o ideal é a gente ficar esperta, né? Mas vamos pensar o seguinte... vou falar desde crianças pequenas, né? Até 3 anos de idade, às vezes tem uma amiga grávida, alguém da família grávida, a criança acompanha a gravidez, ela pergunta como que o bebê entrou aí, né? Ou então, de onde vêm os bebês? Eu acho que é bem importante a gente não ficar mais com aquele tipo de resposta, vem com a cegonha, né? Achou na lata do lixo. Esse tipo de explicação, né? Não ajuda, né? A gente só quer se livrar, né, da resposta e acaba falando esse tipo de coisa. Pode causar fantasias ruins na criança. Então, até os 3 anos, eu acho que só responder, olha, foi colocado dentro da barriga da mamãe o nenê, né? E o nenê nasce dali, nasce da barriga da mamãe. E aí, eu acho que até os 3 anos não cabe mais nenhuma explicação maior. Mas dos 3 aos 6 anos, eu acho que a gente pode falar, olha, para se fazer um bebê, né, precisa de um homem e de uma mulher. E geralmente a gente deve falar assim, homens e mulheres, não falar papai e mamãe, porque senão fica muito pessoal, né? Fica muito personalizado. E aí a criança imagina o próprio pai, imagina a própria mãe e pode despertar outros sentimentos aí que pode atrapalhar na hora dela entender aí. Então é legal a gente falar, olha, um homem, uma mulher, para ter um bebê, eles têm que namorar, né? E como é que se namora, né?
Eles se abraçam, eles se beijam bastante, eles gostam de fazer isso, é uma coisa prazerosa, né? Eles muitas vezes se deitam na cama, então à noite, né, eles encostam o corpo um no corpo do outro, e depois que eles namoram bastante, é, a mamãe fica com. A gente pode até falar a palavra sementinha, né? É, é, é colocada uma sementinha na barriga da mamãe e de lá essa sementinha vai virando um bebê, vai crescendo, 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 leva 9 meses, o bebê vai crescendo dentro da barriga e nasce o bebê. Se a criança não ficar satisfeita, porque muitas vezes a criança já fica satisfeita com uma resposta dessa, né, de 3 a 6 anos. Não precisa entrar em maiores detalhes, deixa para explicar a penetração mais para frente. Porém, se a criança continuar insistindo, ficar falando que não entendeu bem, mas como que essa sementinha entra lá, a gente pode dizer, né, que o homem tem o pênis, que a mulher tem a vagina, né, e que quando o homem tem o pênis e que no pênis tem uma série de espermatozoides, né, que são o princípio do bebezinho. E que na mulher tem uma outra célula, que é algo dentro da mulher ali, que fica ali perto da barriga, a gente pode dizer assim, que é o óvulo. Então, não tem problema a gente nomear, falar pênis, falar vagina, falar espermatozoide, falar óvulo. E aí a gente pode falar que o homem e a mulher se deitam, namoram, se beijam, se abraçam, que isso não dói, que isso é muito gostoso, que isso é uma forma de um mostrar para o outro que está com vontade de ter um bebê, que está com vontade de formar uma família, né? E que os dois querem, os dois estão gostando, e que aí nesse momento o homem coloca o pênis na vagina da mulher e que daí o espermatozoide passa e se junta com o óvulo e forma um bebê. Essa explicação um pouco maior dessa forma pode ser dada também a partir dos 7 anos, né? E para crianças de 3 a 6 anos, explicar dessa forma, apenas se a criança realmente fica perguntando mais a fundo, né? Senão, como eu tinha dito, né? Dizer que eles que eles namoram, que eles se deitam, que eles se abraçam, que eles se acariciam, né? Então, a concepção que fica para a criança se você fala assim como eu falei, assim como você explica várias outras coisas para eles, né? A gente explica tantas coisas para os filhos, né? O funcionamento de tantas coisas, né? Então, olha, filho, você está com uma dor de garganta porque você chupou sorvete 2 vezes seguida enfim, né? Inflamou sua garganta, suas amígdalas estão com cheia de pus, agora tem que esperar sarar, vai tomar um antibiótico, aí pode, né? Para crianças de 8, 9 anos, né, e as mais velhas, então, na puberdade, a gente pode dar explicações até mais biológicas, né? Falar que existe o esperma, né? Então, que sai um líquido, né, do pênis que entra na vagina da mulher. Então, a gente vai aumentando, né, gradativamente o nível de detalhes conforme a idade. Mas você vai sempre falando a verdade com uns ingredientes a mais, né? E falar assim mesmo, como eu falei agora, do mesmo jeito que você explica qualquer outra coisa, né? Aí é lógico que você espera um lugar reservado, chama a criança, né? Lógico que você não vai, de repente, explicar isso numa festa com um monte de gente olhando, né? Mas olhando no olho da criança, né? Falando com naturalidade mesmo. Eu acho que essa seria a forma mais formal de você realmente explicar. O que você achou, Márcia?
Você acrescentaria alguma coisa? É bem por aí, né? Eu penso assim, responde o que a criança pergunta, né? Como você falou, está com a garganta inflamada, você não vai explicar o que aconteceu para a criança entender por que, que ela não vai poder tomar mais sorvete e por que, que ela vai ter que tomar aquele remédio ruim que ela não quer tomar. Geralmente eles não querem tomar o remédio, então agora você tem que tomar esse remédio. Então você não vai. Essa coisa, explicar exatamente sem fantasia, sem excesso. O que perguntou, não foi isso? Responde. Se a criança não ficou satisfeita, ela vai te questionar. Sim. Pode ter certeza que ela questiona se ela não ficou satisfeita. Mas não tenha dúvida que ela vai continuar questionando. Então, é aquela história, responda aquilo que ele pergunta. Né? E dando nomes, dá nome certo, porque lá na frente vai facilitar ela saber quem pode tocar nela, quem não pode tocar nela. Que o sexo é algo prazeroso, é algo de uma pessoa saudável, sentir desejo sexual é sinônimo de uma pessoa saudável, e que Sim. mulheres e homens sentem o mesmo desejo, têm a mesma necessidade, e que é bom, né? Que não tem que ter vergonha de ter esse desejo, e que tem lugares para isso, que isso é privativo, porém não é pecado e não deve ser algo que deve ter tanto tabu, né? Saber diferenciar como se colocar. Começa aí, começa lá atrás. Sim. Exatamente o que você está colocando. Acho que é Né? importante a mulher incentivar a menina, né, a achar o próprio corpo bonito, né, não ficar colocando apelidinhos, às vezes que tem uma denotação, assim, uma conotação ruim, né? Então a menina, a gente quer que a mulher tenha autoestima, que ela saiba se colocar e tal, mas às vezes algumas mães são muito repressoras também, né? Do comportamento, fantasiam de que aquele mau comportamento vai colocar a filha em risco. Então, ensinando para a criança lidar com a beleza do corpo, achar bonito sim, achar natural, né? Porque quando você... alguns pais acham que se você for assim tão natural, que vai virar libertinagem, né? Eles confundem Isso. liberdade com libertinagem, né? E é justamente o contrário. A gente na psicologia sabe que muitas vezes, porque você reprimiu muito, é que a pessoa tem uma necessidade de libertinagem, né? Justamente para ir para o polo oposto, né? Se você lida com naturalidade, fica mais fácil de ser saudável, é muito mais certeiro, né? De que vai ser saudável. E essa coisa de falar sobre sexo não precisa ser mais uma coisa que tem que falar tão escondido, tão baixinho, né? É como se você estivesse falando já de um assunto feio, que tem que ser escondido, que tem que ser falado de forma muito velada, né? É isso que você está trazendo, né? Ensinar a gostar do corpo vai ajudar principalmente as meninas. Sim. Né? Hoje, quantos casos, né, quem atende adolescente, da anorexia, da bulimia, né? Da necessidade daquele corpo perfeito, que a gente sabe o que está por detrás disso, que não é um corpo perfeito que elas querem. Né? Então, assim, ensinar a gostar do corpo, ensinar a gostar de como aquele corpo está se formando. Sim. Quando a gente é adolescente, né, a gente tem uma crise com a autoimagem, né? A gente fica buscando modelos ideais, né? E é lógico que o nosso corpo está meio estranho, porque está em transformação, então às vezes está um pouco, uma parte não está em tanta sintonia com a outra, né? Porque, sei lá, às vezes o braço fica muito longo, né? É lógico que às vezes a gente tem espinha, né? Mas
a gente precisaria de uma outra live, né, para falar da educação sexual dos adolescentes, Não porque... tem problema, porque eu vou te chamar de novo, Ana. Tenha certeza. Mas realmente, assim, o que eu observo também, Márcia, é assim, a gente tem filhos pequenos, tem que pensar como é que vai ser isso que eu estou fazendo para ele hoje, vai repercutir lá na frente, né? Eu preciso que ele... Por exemplo, se eu tenho um filho homem, eu me preocupo com o meu filho homem se ele vai entender da anatomia feminina, né? Se ele vai entender como uma mulher obtém prazer, né? Porque eles têm concepções muito erradas. Os casais chegam no consultório e assim, olha, ela não quer fazer sexo, os homens, né? Uhum. E ela não tem desejo, né? Então, a gente também tem que falar disso quando a gente fala de sexualidade, que os homens, os meninos, também não são ensinados, não são preparados. Os pais só falam para eles do ato mecânico da penetração, né? E todo o resto do ritual de manifestação de amor, que é o ato sexual, fica todo marginalizado, ou eles nem tocam, né, no assunto. Então, assim, a gente tem que começar com alguns casais do zero no consultório. Parece que Né? isso é coisa de mulher, né? Fala da parte afetiva, da parte amorosa do sexo, parece que isso é coisa de mulher, né? Fica para a mulher, depois cobra que a mulher não a tem. Não, ela não gosta de fazer sexo. Não, não é que ela não gosta de fazer sexo. Como é que está sendo isso antes? Uhum. Né? Isso, Ana, vamos ter que exatamente. dar uma aceleradinha aqui, nós Então já temos. vamos, Que, vamos olha, acelerar. infelizmente voa, né? O Ricardo pega no meu pé toda semana. Mãe, essas lives têm que serem feitas no YouTube. Você tem mais tempo, mãe. Eu vou acabar... Olha, meu E o filho tem, pior eu é que tenho eu que também sou faladeira. não, mas eu tenho que, olha, eu tenho que obedecer meu filho. Ele tem razão, porque passa muito rápido. Ana, materiais. O que você pode estar falando de materiais para o pessoal? Uhum. Então, existem livros infantis que têm ilustrações muito bacanas, que trazem esse tema, né? Eu acho que eu tenho um aqui. Deixa eu pegar para mostrar. Olha, a mamãe vai ter um bebê. Nesse livro aqui, eu acho que assim, se você programar, né, uma conversa mais planejada, né, se você está observando, se seu filho já tiver por volta dos 7 anos, 8 anos, se você está observando que ele já está começando a fazer perguntas, ou que o tema está surgindo muito em eventos sociais ou na TV, e aí é necessário, você observa que é necessário já fazer essa conversa de uma forma mais formal, um livro como esse pode ajudar. Aqui tem ilustração, né? Ele fala exatamente como eu falei, né? Um homem e uma mulher se amam e desejam ter um bebê, então eles vão namorar, eles vão se beijar, eles vão se abraçar, eles vão se deitar juntos, eles vão ficar nus, né? E aí aqui mostra por exemplo, tem um desenho, né, do espermatozoide, do óvulo, ajuda, né? Aqui, olha, mostra o casal, né? Mostra o que é um espermatozoide, o que é um óvulo, né? Mostra eles se juntando e depois fala que dali nasceu um bebê. Mostra aqui a família toda reunida, curtindo a gravidez, né? E então esses livros ajudam muito. Esse daqui, Mamãe Vai Ter um Bebê, tem outros, aquele Como Nascem os Bebês, também é bem famoso esse livro. Uhum. Tem o que está acontecendo comigo, um pouquinho maiores, né? Quando já está na puberdade, que começa a crescer um pouquinho os pelos, crescer os seios, crescer um pouquinho o tamanho do pênis para os meninos. Então, esse é o que está acontecendo comigo, né?
Então, assim, livros, procurar nas livrarias, procurar no Google aí sobre sexualidade, é só você digitar lá, né? Na Amazon, digita lá Educação Sexual dos Filhos, vai aparecer. E eu acho que a gente também tem, Márcia, que aproveitar cena, às vezes, de filme, cena de novela, sabe? Também. Porque é isso que está no nosso cotidiano, né? Videoclipe, às vezes, né? Videoclipe de música, né? Eu acho que a gente tem que pegar, por exemplo, algumas letras de música. Se você vai num evento, numa festa que tem uma letra de música com um apelo sexual, se a criança cantar aquilo, você ir mostrando para ela o que será que a letra significa, né? E comentando o que está acontecendo no entorno, né? Então, o que é importante? Cena de novela. O problema não é a criança ver, é a gente também fazer um silêncio. Quer dizer, Eu acho que o às vezes, ideal, o adequado é não ver, né? Eu acho que o adequado é não estar ligado à TV lá na novela das 9, né? Com crianças sim. muito pequenas. Mas é lógico que, às vezes, vez ou outra, também às vezes vai na casa da avó, né, e ver alguma coisa, se a criança perguntar, né, ou então aproveitar para falar, né, olha, eles estão namorando, é assim que se namora, né, E se não dá para falar naquele momento, quando chegar em casa a gente vai falar sobre isso, né? uhum, É o que e, você faz. Eu de tudo, Ana, de tudo. O que eu acredito que é mais prejudicial é esse silêncio, que incomoda e que dá margem para a criança pensar o que ela quiser. Porque aí e não é só criança, né? Quando você recebe um silêncio como resposta, você pensa o que você quiser, né? sim, E aí, Ana, eu vou te fazer a última pergunta e você já emenda depois, que o tempo está acabando, com uma mensagem que eu gostaria que você deixasse para as pessoas que estão te tá, ouvindo e que vão te ouvir depois. Falar tá, sobre sexo estimula as crianças a quererem a fazer sexo? uhum. Não, não estimula. Eu já respondo assim diretamente, né? As pessoas adultos têm muito medo de falar sobre sexo com criança porque eles acham que isso vai estimular a criança a querer fazer sexo. Isso é uma concepção muito equivocada, né? Muito pelo contrário, né? Aquilo que eu estava dizendo, aquilo que não é, aquilo que é desmistificado, eu não preciso, aquilo assenta dentro de mim, né? Esclareceu, tranquilizou, né? Agora, se fica muito obscuro, se eu percebo que é muito proibido, aí me dá mais curiosidade, né? E aí eu fico com informações erradas, informações distorcidas que podem me levar, sim, que é o caso da gravidez precoce na adolescência, né? Que se não há informação clara, objetiva e bem feita suficientemente, aí sim pode causar problemas, né? Então, falar sobre sexo, o erotismo e a necessidade sexual, ele só se dá realmente na adolescência, quando a sexualidade está mais madura para acontecer. Fora, antes disso, é fantasia nossa que a gente está achando que a criança também tem. A criança não tem vontade de fazer sexo completo, com penetração. A criança não tem vontade disso. Né? Criança, ela pode ter curiosidade de conhecer as genitálias da outra criança, ela pode brincar, imitar beijo na boca, porque ela está imitando como ela imita tudo. Né? Ela imita a gente brincando de amamentar. Né? Minha filha A mãe imitava cozinhando. a mãe cozinhando. Então, simplesmente um jogo, uma brincadeira de imitação. Né? Então, não estimula. A gente deve informar o caminho mais certeiro. Né? Agora, minha mensagem final para todo mundo que está assistindo e que vai assistir. Gente, a sexualidade é uma grande
força humana, né? É uma energia muito, muito forte e criativa e importante de realização pessoal, né? E a gente está no século XXI, a gente tem que viver isso de uma forma mais saudável. Nós temos, assim, muitos distúrbios relacionados a isso por conta dessa doença que é na nossa sociedade, né, de machismo, de repressão, de preconceito. A gente distorce a naturalidade da coisa e por isso que vira doença, por isso que vira abuso, né, por isso que vira outros distúrbios, inclusive aquilo que eu estava falando, a mulher vem em ascensão aí profissional, só que ela também tem que ter oportunidade de rever como ela lida com a sua própria sexualidade. Não faz sentido uma executiva super bem-sucedida não conseguir ter um orgasmo, né, por falta de conhecimento do próprio corpo, porque não se masturbou, porque não sabe onde gosta de ser tocada. Um homem, na idade que a gente... um homem não sabe como é que uma mulher chega ao orgasmo, né? Então ele também não aprendeu, ninguém explicou nada para ele, ele não conhece direito a anatomia feminina. Então, assim, vamos aprender sobre sexo direito, vamos falar sobre isso como deve ser falado, né? Com todas as letras, vamos ensinar direito às nossas crianças, porque aí nas futuras gerações, né, esses problemas que nós temos hoje vão gradativamente se resolvendo. Essa é a minha mensagem. Você me emocionou agora. Em primeiro lugar, eu quero de novo te agradecer e agradecer a vida, né? Porque a vida coloca pessoas no caminho da gente, ela coloca várias. A gente se separa, cada um vai para um canto, mas quem é de verdade fica. A gente não está mais junto no dia a dia, mas você ficou, né? E quando eu pensei nesse você tema... também para mim. E quando eu pensei nesse tema da educação das crianças, assim, sem demagogia nenhuma, você apareceu na minha frente e me apareceu junto aos seus filhos. Eu admiro muito a maneira que você vem criando, porque eu acompanho. Então, eu quero agradecer a vida por colocar pessoas como você no meu caminho, porque ninguém faz nada sozinho. E essa live de hoje, ela foi um marco nesta campanha, gente, porque ela está mostrando que a cura dessa doença da sexualidade, que também faz parte do abuso, começa dentro das nossas casas. Exatamente, Márcia. Não vamos transferir para ninguém. Começa dentro das nossas casas. Nós podemos, devemos, e vai ser sensacional, poder falar com as nossas crianças de uma forma leve, transparente, verdadeira e afetiva. A Ana trouxe na 14ª entrevista, a Ana trouxe um divisor. A Ana começou a trazer os caminhos da onde está a cura da transformação dessa sociedade, gente. Isso mesmo. Dentro das nossas casas. Essa live tem uma importância, não que as outras não tenham tido, todas tiveram. Mas aqui e hoje, nesta live, nós tivemos a resposta da onde encontrar e aonde começar a cura, ao olhar para baixo e perceber que, além de ter crianças pedindo socorro, tem crianças também para nos ensinar a ter coragem de falar as coisas simples, de forma simples e afetuosa. Ana, muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Você é muito generosa. Estou sempre disponível para você. Tá? Admiro demais o seu trabalho. E você captou, lógico, né, com propriedade exatamente isso que eu quis dizer. Né? Vamos plantar aí, vamos falar em sementinha agora, né? Vamos plantar uma sementinha nova nessa geração que está aí vindo, para realmente é a melhor forma de prevenção dos problemas que a gente tem relacionados ao abuso sexual e a
outros distúrbios que a gente tem na nossa sociedade. Tudo começa em casa. Você me deu hoje, para um ano tão difícil, para um ano de tanta dor, especialmente para mim que perdi meu pai, né? Só há 4 meses. Você me trouxe nessa live de hoje, porque ontem mais uma criança de 13 anos foi abusada, está grávida, enfim. Mais uma que a gente ficou sabendo, né? Mas você me trouxe hoje, eu estou emocionada, eu estou com nó na garganta, você me conhece, você sabe que eu sou chorona. Eu estou muito feliz, porque num ano que está por terminar, daqui 2 dias nós vamos entrar no último mês de um ano doloroso, de um ano dolorido, de um ano sofrido. Você trouxe nessa live hoje a pontinha da luz acesa, da onde está a cura, a mudança. E você trouxe uma esperança muito grande para mim, especialmente me trouxe, pôs um colorido no ano de 2020. Ana, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia. Obrigada pela oportunidade. E eu depois vou dar uma olhadinha nas perguntas. Isso. Quando você postar, né? Eu vi aí algumas perguntas. Eu posso responder lá na sua página, tá bom? Tá, eu assim que encerrar aqui, eu já vou postar lá. Quero agradecer a presença de todos vocês, a presença dos que virão depois assistir. Dizer que todas as terças-feiras é dia de, como quinta é TBT, terça-feira é dia de Criança Não é Brinquedo. Compartilhe, divulgue. Todos os sábados estamos aqui às 20 horas com Criança Não é Brinquedo e uma entrevista, porque precisamos olhar para baixo, porque tem crianças pedindo socorro. E hoje eu acrescento nessa frase, tem crianças mostrando que tem como curar o mundo. Um beijo, Ana. Obrigada. Pessoal, tchau, muito obrigada. Obrigada. Tchau.